Pai do Senhor, para os irmãos, Deus abençoe em nome de Jesus, para o nosso Brasil, todos aqueles que fazem parte dessa nação, que Deus abençoe nesta noite em nome de Jesus. Amém? Estamos aqui iniciando em nome de Jesus, a quarta parte, criação de filhos, e vamos entrar em oração, vamos entrar aqui na palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Quero fazer uma oração pela sua família, pela sua casa, que o poder do Espírito Santo de Deus possa penetrar no seu coração, que assim é necessário que ele já habite no seu coração, no nosso coração, Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então Deus, ele traz sobre nós esse poder, Essa providência do seu poder está sobre aqueles que verdadeiramente o buscam, Então, quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade, mas já quero orar pelo nosso Brasil, pelas famílias, pela nossa igreja, pelas igrejas, por esta nação, Principalmente agora, que precisamos mais e mais de um clamor, de oração pela nossa sociedade, por tudo que está acontecendo, e vai acontecer muitas coisas ainda, tanto ruins como boas, Mas vamos orar para Deus nos livrar do mal, e assim a nossa família, a nossa casa, as igrejas, os pastores, os missionários, todos os obreiros do Senhor estejam na mesma fiação, Para que essa nação seja cada vez mais guardada e protegida pelo Senhor, amém? Em nome de Jesus. Pai querido, Deus de todo o poder e toda a glória, te agradeço por essa rica oportunidade, que o Senhor venha abençoar os teus filhos, que por acaso vão fazer parte desta grande mensagem de hoje, esse ensinamento através da palavra do Senhor e direcionado pelo Espírito Santo de Deus para os lares, para os casais, as vidas conjugais, as vidas, Pai querido, que estão numa fiação do Senhor para cuidar dos seus filhos. Te peço, Pai, que o Senhor entre em cada lar agora, em cada família, em cada vida conjugal, na vida dos filhos, em cada lar pelo nosso Brasil. E assim haja o poder do Senhor sobre cada coração, e assim possa haver a cura, a libertação, a salvação, que possa haver poderosamente um milagre. Em nome de Jesus, Pai querido, repreenda, Deus poder, em nome de Jesus, essa pandemia, este laço de morte contra a nossa nação, contra o nosso país, contra esse globo terrestre, seja lançado por terra todo laço de enfermidade, laço de morte, Senhor. Pai, obrigado, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado nesta obra, e assim eu te agradeço por essa rica oportunidade, que o Espírito Santo tome este lugar, e assim seja colocada essa mensagem no coração daqueles que verdadeiramente, nesta noite, quer buscar um conhecimento, algo do Senhor sobre esta live, amém? Pai querido, que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus, a nossa igreja, os obreiros, todas as famílias que fazem parte da nossa congregação. A paz do Senhor para os irmãos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Quem vos fala, o pastor Jairo da Assembleia de Deus do Avivamento Pentecostal. Amém, aqui da Celândia Sul, Brasília. Você que está distante, você que mora aqui em Brasília, nós estamos na QNN 2, Conjunto B, Lote 45, Celândia Sul. Amém? Você puder participar dos cultos, das terça-feiras, 15 horas. Amém? Temos também os cultos de revestimento espiritual, nas quartas, às 19h30. Amém? E nos domingos, busca do Espírito Santo, às 19 horas. Tá bom? Estamos com esses cultos de oração, de louvor e palavra na nossa igreja Assembleia de Deus do Avivamento Pentecostal e ADAP. Amém? E quero agradecer os irmãos do interior, do Nordeste. Amém? Os irmãos que participam da nossa live, que estão sempre aí entrando, compartilhando. Compartilhe com seu amigo, com seu parente, aderente, que tem filhos que precisam do ensinamento, que precisam da direção do Senhor. Amém? Compartilhe essa mensagem em nome de Jesus. Glória a Deus. E que Deus tenha honrado. Deus, eu creio que Deus alcança pessoas através dessas orações. Que o Espírito Santo de Deus faz a sua obra quando a gente dá o nosso passo. Nós damos um passo para Deus, Ele dá 1000 para nós, Isso não é na condição, isso é por amor a Deus. Não devemos servir a Deus pelo que Ele dá, mas pelo que Ele é. Amém? Então, quero agradecer a vossa presença, do irmão Joel, que sempre nos acompanha nas lives. Amém? Seu Carlos, que Deus abençoe em nome de Jesus. E outros irmãos aí que não dá para mim estar vendo agora, mas que Deus abençoe a todos. Quero deixar aqui uns versículos para os irmãos a respeito da oração, do poder da oração, da necessidade da oração. Amém? Na sua vida, para que você tenha força, vigor, para conquistar, clamar a Deus diante das lutas, das batalhas. Aqui nós identificamos nesses versículos que Deus quer que a igreja se levante em oração a todo tempo, irmãos. Pela igreja, pela sua família, pelos seus sonhos,
porque o diabo, que não diz a palavra, o inimigo da nossa alma, está ao nosso derredor, querendo tragar nossa alma, como o leão que ri, né? Que está ali com todo o furor para derrubar o povo de Deus. Mas se o povo de Deus se firmar em oração, na sua concordância, na obediência, no temor a Deus, né? E na disciplina, que vamos falar na disciplina hoje, continuar falando, a quarta parte da criação de filhos, né? E quero deixar para os irmãos em Lucas 21, 36, que fala a palavra do Senhor: vigiai, portanto, em todo o tempo. Lucas 21, 36, orando para que possais escapar de todos estes ventos, irmãos, que estão para acontecer, e apresentar-vos em pé diante do Filho do Homem. Amém? Então está vindo vento forte contra esta nação. Chegou-se o Apocalipse há muito tempo, nós estamos vivendo isso. A vinda de Jesus está próxima, amém? Mas enquanto Jesus não vem buscar a sua igreja, ele tem promessa para mim e para você. E essas promessas são observadas pelo inimigo da nossa alma. E ele vai fazer de tudo para você esfriar, desistir de Jesus, desistir da sua obra de Deus. E para isso nós temos que ter, né, comunhão e oração com Deus. Vigiai e orai, né? Vigiai, né? E primeiro Deus manda vigiar, porque não adianta orar sem ter vigilância. Sair do pecado, sair dos caminhos errados, né? Maus pensamentos, né? Atitude que não provém do Senhor. Tudo isso atrapalha a resposta de Deus nas nossas orações. Então vou repetir Lucas 21, 36. São 3 versículos que eu vou ler aqui. Filipenses também, né? E Colossenses 4 também, mas vou ler aqui e repetir: vigiai, portanto, em todo tempo, quer dizer, toda hora, todo minuto você tem que estar no pensamento de falar com Deus. Que é orar? É falar com o Senhor, né? Então, orando para que possais escapar de todos estes ventos, né, que estão para acontecer, e apresentai-vos em pé diante do Filho do Homem, né, diante de Jesus. Apresenta a sua causa, apresenta a sua vida a Deus. Muita gente está sofrendo porque não fala com Deus. Falar com Deus é orar. Orar é falar com Deus. Também apresentar suas mazelas, suas dores, suas tristezas. As pessoas se acasulam e terminam perdendo a comunhão com o Senhor. E tem pessoas que não acreditam em Deus porque Deus não cessa a fome, porque Deus, fulano morreu disso e daquilo, acha injusto. Irmão, está tudo no controle de Deus, amém? As coisas ruins acontecem, que Deus, a Bíblia diz que Deus não é mau. As coisas ruins acontecem por causa da devido desculpa aqui, irmão, deixa eu só acender aqui. Do coração mau do homem, né? Do homem mau, do homem cruel, sem misericórdia. Então a natureza humana faz com que as coisas ruins venham sobre a natureza, sobre o próprio homem. E o inimigo, né, já achando essa brecha, vai tentar destruir aquele que são chamados de Deus e essa nação que são imagem e semelhança do Senhor. Amém? Então, irmãos, em Romanos 12:12 fala assim a palavra do Senhor: alegrai-vos na esperança, né? Sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Amém? Alegrai-vos na esperança. Então tenha esperança. Você tem esperança, você tem fé, você tem sonhos, se alegre nisso. Porque se você sonha e você ora, Deus vai te honrar. Você não pode fazer a conjuntura da sua dor com a questão da sua conquista. Você não pode trazer uma circunstância. A minha luta, a minha dor, a minha adversidade vai ser maior do que a minha bênção, ou seja, a minha bênção vai ser retida, vai ser tirada. Ela só é tirada quando não tem vigilância, quando não tem uma obediência a Deus, né? Mas nós não podemos diminuir o poder de Deus diante das nossas dores, né? Não significa que Deus não está comigo nem com você. Significa que tem um processo de Deus. A gente, se estiver na posição, estiver na vigilância, tudo vai cooperar para aqueles que amam a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Amém? Então, irmãos, alegrai-vos na esperança e sede paciente na tribulação. Ser paciente na tribulação é não murmurar, não ficar querendo passar na frente de Deus, não buscar fazer com o seu próprio braço, a sua própria justiça.
todas as coisas colocadas diante de Deus em clamor e oração, a justiça vem de Deus, não é das nossas mãos. Nós pensamos errado, nós agimos errado, porque nós somos seres humanos, somos falhos. Mas sabemos que Deus, Ele rege todas as coisas e, em especial, a sua vida. Amém? Então, quero também deixar aqui Filipenses 4:6. A palavra do Senhor fala: não andeis ansiosos por motivo algum, por nada. Ansioso porque vai pagar a conta, ansioso porque o dinheiro está pouco, ansioso porque quer conquistar algo e não tem condições, né, para conquistar aquilo, condições financeira, né? Porque se você tem Deus, tem fé e vigia e ora, você tem condições de alcançar. Amém? Não estou falando dessa condição, estou falando das condições, né, que está nas suas mãos, que é a finança para pagar isso, para pagar aquilo, conquistar aquilo, comprar aquilo. Então, não andei ansioso por motivo algum, por nada, né? Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplica com ações de graça. Amém? Então, vou repetir, seja em Filipenses 4:6, né? Não andeis ansiosos por motivo algum, por nada. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus. Então, tudo tem que apresentar a Deus, né? Não guarde nada na sua vida, no seu coração, achando que Deus não pode fazer. Se tiver no coração de Deus, vai acontecer o milagre, vai acontecer a bênção no tempo do Senhor. Amém? Por que Deus pede para a gente não andar ansioso? Porque a gente vai murmurar, e a murmuração é abominável aos olhos de Deus. O povo que saiu do Egito e foi para Canaã, para a terra prometida, encaminhado pelo Espírito Santo, pelos anjos de Deus, pelo próprio Deus e direcionado pelo Atalaia Moisés, né, morreram no caminho porque murmuraram, foram um povo rebelde, né? Então, por quê? Porque estavam ansiosos, né? Então, irmãos, Deus, por meio de oração, súplica com ação de graça. Que é ação de graça? Agradecer a Deus pelo que você já tem, né? Olhe um pouquinho para trás e vê se você está servindo a Deus há um tempo, veja como era a sua vida outrora, alguns anos atrás, alguns meses atrás, e veja a sua vida hoje como é que está, né? Se ela está na vontade de Deus, você está na vigilância, na oração, na preocupação e cuidando da sua salvação, você pode ter certeza que a sua vida de 10 anos, de 5 anos, de 2 anos, de 1 ano atrás, ela é totalmente diferente hoje, com unção, poder e glória de Deus. Amém? Tudo que você passou pelo mundo, esses tempos que você está na terra, você analisa o tempo que você estava com Deus, que você está com Deus, e o tempo que você estava no mundo, como é que era a sua vida. Amém? E você que por acaso vai assistir esse vídeo, essa live, que não é servo de Deus, né, eu peço em nome de Jesus que você tome essa decisão de buscar servir o Senhor, buscar reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, porque Ele é Salvador para a eternidade. Ele é advogado agora, amém? Depois Ele vai ser juiz no dia do trono, no dia do grande trono branco, né? Que vai ter ali o julgamento das nações. Mas agora Jesus, o Espírito Santo de Deus está ali regendo a nossa vida para uma salvação eterna, amém? E é todos os instantes, cada respirar, cada minuto, cada hora nós temos que valorizar diante de Deus, amém? Então, perseverais na oração, vigiando com ações de graça. Colossenses 4:2, para encerrar, que eu quero dar o estudo aqui, né? Então, irmãos, perseverai na oração, independente que hoje está bom, que amanhã está ruim, independente que você está cabisbaixo, está com pouca fé, perseverar na oração, vigiando com ações de graça, né? O que é vigilância? É não murmurar, é ter temor a Deus, obedecer a palavra, ir para a sua igreja, né? Ter fé em Deus verdadeiramente diante da circunstância, né? Porque a circunstância não pode substituir a minha fé, né? A minha fé que vai fazer a diferença na circunstância. Amém? Então vamos entrar aqui no estudo, né? Estudo para os filhos. Eu não tenho filho, pastor, né? Mas esse estudo também serve para nós, que Deus fala conosco sobre a disciplina. Pastor, e por que eu vou fazer um estudo desse? Vou estudar, vamos ler a palavra sobre filhos, sobre criação de filhos, se eu não tenho filhos, né?
mas seu sobrinho tem, sua tia tem, seu irmão tem, sua irmã tem, a igreja tem. Então você pode ser usado como canal de bênção para trazer a orientação a essas pessoas na criação dos seus filhos. Amém? E isso também vai trazer para nós. Quero deixar para os irmãos aqui, amém? Falando sobre nós. Depois vamos falar sobre os filhos. Aqui, quando eu falo nós, eu quero deixar a palavra aqui, se você tiver com a Bíblia aí, né? Sobre a disciplina, né? Eu só falar assim, disciplinar os filhos, né? Como deve ser disciplinado os filhos, como é que nós somos disciplinados, por que é que nós erramos tanto, porque não teve disciplina, né? Por que é que às vezes fazemos coisas com racional, com a cabeça, né? Um ser racional e faz tantas besteira, né? Porque não houve a disciplina, não houve uma ordenança do céu, às vezes, na nossa vida, e a gente está buscando isso agora também. Além de orientar os filhos, né, as mães na igreja, os pais, a disciplinar seus filhos, nós também, pela palavra, nós aprendemos que precisamos ser disciplinados por Deus. Amém? Então, abra aí em Hebreus 12, a partir do verso 4, né? Então, a palavra do Senhor em Hebreus 12, verso 4, né? Vamos falar um pouquinho aqui o que Deus fala conosco, né? Além de nós estudarmos para ter orientação de Deus para falar com os filhos. Ainda não Hebreus 12, verso 4, fala assim: ainda não resististe até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaieis quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho, né? Então você sabe que a correção de Deus vem. A correção de Deus não é a correção como o pastor corrige, como o pai biológico corrige, como o tio corrige, como o professor corrige. A correção de Deus, ela é mais profunda. Amém? Ele sabe onde pode tocar. Ele sabe aonde é que você precisa ser tocado, eu e você. Amém? Para ser corrigido. E suportais, no versículo 7, a correção. Deus vos trata como filhos, porque filho há a quem o pai não corrija, né? Então Deus nos corrige nos nossos erros, nas nossas atitudes. Para quê, irmãos? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos, né? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então a disciplina é para todos. Nós precisamos ser disciplinados. Por que disciplinado? Amém? Por que a gente precisa de disciplina, né? Porque a gente, irmãos, temos aqui na palavra do Senhor. Agora vamos entrar nas crianças e a gente quando era criança, né? Por que às vezes nós damos trabalho para Deus? Por que tem pessoas que às vezes dão trabalho para o pastor, né? Porque não receberam disciplina, porque não receberam orientações, porque cresceram na cultura da desobediência, né? E isso vai destruí-los lá na frente, o seu sonho, até a sua própria vida e a sua salvação. Então, irmãos, vamos entrar aqui no Provérbios, amém? Provérbios, glória a Deus, cadê o Provérbios? Né? Provérbio 13, deixa eu ver se é isso mesmo, né? Provérbio 13, verso 24, o que retém a sua vara aborrece o seu filho, mas o que ama a seu tempo o castiga, né? Repetir, nós estamos falando de disciplina sobre a nossa vida. Lemos lá em Hebreus, né? Hebreus 2, né? Hebreus 2, 12, desculpa, verso 4, né? Quem está anotando aí. Então, continuando, dando continuação à disciplina, à importância da correção. Por que Deus nos corrige? Por que Ele vem com a sua vara de forte sobre nós? Porque Ele ama, né? A correção, a disciplina é necessária. E Deus fala em Hebreus que o filho que não tem disciplina, ele é bastardo.
Então, se a gente cria nossos filhos sem disciplina, eles se tornam bastardos, né? Então, o que retém em Provérbios 13, verso 24, o que retém a sua vara, aborrece o seu filho. Então, se o pai, meu filho, não vou bater porque o bichinho vai chorar, ele está retendo, irmãos, aborrece o seu filho. O que é aborrecer seu filho? Como é que eu vou reter a vara? O que é reter? Não bater, é não corrigi-lo, né? Eu estou aborrecendo o seu filho, a seu filho. Ou seja, eu estou prejudicando a vida dele lá na frente. E a frente bem próxima, né? Mas o que ama, a seu tempo, a castiga, né? Então não é toda hora que nós temos que corrigir nossos filhos, na hora do erro. No tempo certo, na hora certa, no momento exato, né? Quando nós buscamos servir a Deus e reconhecer Jesus como Salvador, quando a gente erra, o Espírito Santo já está do lado, está errado, né? Quando ele fala, está errado, caia fora. Porque se não sair do erro, vem a mão de Deus, né? A correção, a vara, né? Vem o castigo de Jeová. Mas Deus é amor, Deus é lindo, Deus é meu pai. É por isso que ele castiga, porque ele é pai, né? Por isso que ele corrige, porque ele sabe que seus filhos têm loucura no coração, precisa ser tirado. Em Provérbios também, irmãos, por que nós estamos com essa geração aí toda desordenada? Porque não tem mais essa ideia, não tem mais esse conceito, não tem mais esse princípio, não tem essa proteção divina devido à negligência dos pais, devido à falta de conhecimento. Por isso que Jesus falou, conhecer a verdade vos libertará. Se a gente conhecer a verdade, que o pai tem a sua posição, a mãe tem a sua posição, a importância da missão da mãe e do pai, né? A negligência seria muito menos e o agir de Deus seria muito maior e o inimigo trabalharia muito menos, porque haveria um povo firme e disciplinado na palavra de Deus. Mas a gente sabe que tem muitas pessoas que estão no oba-oba, querendo zelar pelos seus filhos com brinquedo, né? Com massagear o ego da criança na hora que tem que corrigir, porque a criança precisa da disciplina, da correção, da vara da correção e do carinho, né? Então a criança precisa de todo esse equilíbrio. Então em Provérbios 22, verso 6, faz: instruir o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele, né? Então quando o pai instrui o menino no caminho que deve andar em que caminho? Nos princípios da palavra de Deus, no conceito divino, né? Não nas ideologias humanas, né? Deste século, que estão podres, né? Não na direção de pessoas que não são espirituais, que não têm um temor, não têm um princípio, não são conservadores da família, né? Então, também fala no versículo 15, capítulo 22, versículo 15, a estúrcia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção a afugentará dele. O que é isso, irmãos? O que é estúrcia? É malícia, né? É um coração já maquiavélico. Então a vara da correção tirará a loucura do coração da criança. A criança já nasce com o coração mau, porque ele vem da origem do pecado de Adão e Eva. Então está impregnado nele o pecado. E nós nascemos com o pecado original. E a carne quer prevalecer para executar a destruição do próprio corpo, através da desobediência. Então nós precisamos trazer a correção na criança, a vara da correção, né? Para que afugente dele, afugente da malícia, do coração mau, do coração louco, né? Então a criança precisa ser disciplinada na vara também, não é no pé, com cabo de vassoura, com espancamento, não é com isso, é com a correção conforme a sua atitude diante da correção mesmo, né? Aquele chicotinho fininho no traseiro resolve muita coisa, tira muita loucura do coração da criança. Aí a mãe vai por outro caminho, é porque meu filho não nasceu para ser assim, para mim fazer isso com ele, isso é coisa de pastor doido, não tem nada a ver. Aí por isso nós vemos filho com 12 anos, com 10 anos, matando o pai, matando a mãe, né? A mãe está dormindo, chega com os amigos, né? E vai lá e mata, que a gente já viu muito isso na televisão, nos canais de notícia,
né? E até hoje nós estamos vendo o coração da criança com loucura, cresce e vai lá e mata a mãe, mata o irmão, mata tudo. Então, por quê? Porque faltou a disciplina, né? Faltou a correção, o princípio da palavra de Deus. Então, aqui está a direção que Deus dá para nós e para nossos filhos, para que possamos ser disciplinados e aceitar essa disciplina. Como é que nós recebemos a disciplina? Através da palavra, através do conhecimento da verdade e aceitar a correção de Deus, para que a gente tenha uma boa conduta e andar diante de Deus com esse caráter abençoado, transformado, amém, diante das atitudes diante de Deus. Então eu quero ler para os irmãos aqui algo que fala da criação dos filhos, que não vou ser muito demorado, mas eu quero ler também, depois você vai abrir aí em Eclesiastes 8, verso 11, mas eu quero fazer uma leitura aqui a respeito da disciplina dos filhos, né? O pai é a figura principal quanto à disciplina, amém? Ainda que a mãe tenha que disciplinar, o filho deve saber que ela conta com o apoio de seu marido. Então, o pai não tem nem mais nem menos autoridade que a mãe sobre o filho, e nem o filho, e nem a mãe, aliás, a mãe não tem mais autoridade, nem mais nem menos do que o pai, e nem o pai tem mais nem menos autoridade sobre o filho. É uma autoridade plena, uma autoridade de respeito um para com o outro, quando estiver executando essa autoridade sobre o filho, com ordem e decência, é claro, né? Então, isso facilita a tarefa da mãe, né? Então, os pais têm que mostrar unanimidade na disciplina. O que é unanimidade? Né? Fazer com equilíbrio, disciplinar os filhos com equilíbrio. O pai não pode tirar a autoridade da mãe, nem a mãe tirar a autoridade do pai, né? A mulher deve ter o cuidado para não contradizer o seu marido, né? E o homem deve respaldar a sua esposa, especialmente na presença dos filhos. Então, às vezes, tem mãe que traz autoridade, coloca que os filhos têm autoridade sobre o pai, ou seja, o filho não respeitar o pai. Então, ela transmite isso. Ou o pai transmite que o filho tem que ter autoridade sobre a mãe. Amém? Porque, diminui o outro para crescer a sua posição. E isso está errado. Isso não é de Deus. Isso não tem nenhuma possibilidade de disciplinar ninguém. Tem que ter uma unanimidade, amém, irmãos? Diante do casal, para lidar na disciplina com os filhos. Porque ali vai ter um grande testemunho de equilíbrio. E os filhos não podem ser criados na desordem, né? De autoridade dos pais, porque ali vai causar confusão na mente deles, né? E eles querem autoridade mesmo, eles são birrentos, mas ele quer o pai corrigindo, ele quer a mãe corrigindo de forma disciplinada, né? Os pais não devem proferir ameaças nem expressões de ódio. A disciplina deve ser administrada imediatamente após a ofensa ou desobediência, né? Por isso que eu falei para a gente ler Eclesiastes 8:11. Então a disciplina deve ser administrada imediatamente após a ofensa ou desobediência, irmãos. O filho errou, não deixe para amanhã, né? Se errou, tem que chamar e conversar, né? Se errou, tem que disciplinar naquela hora, tem que executar o que for necessário, naquela porção, na necessidade do fato. Não há mais, não há menos, né? E também não ser omisso, né? O que é que fala em Eclesiastes 8:11? Visto não se executa logo a sentença sobre a má obra. Visto não se executa logo a sentença sobre a má obra. O coração dos filhos dos homens estão inteiramente disposto a praticar o mal, né? Então, visto não se executa logo a sentença sobre a má obra, então quer dizer o seguinte, que eu vejo meu filho aprontando e não corrijo. Ah, menino, para com isso. Eu vou te bater. Aí ele sabe que você não bateu e a mãe vai fazer pior. Executa na hora a sentença. Se for para chamar atenção, botar no cantinho da correção, se for na vara da correção, o que for.
O que for necessário naquela circunstância, executa na hora. Não deixe para amanhã. Deus faz assim com a gente. Lembra que eu li Hebreus 12? Que Deus executa, amém? E Ele tem por bastardo aquele que não quer receber a disciplina, né? A disciplina deve ser como, irmãos? Com firmeza e decisão, né? Firme, né? A disciplina tem que ser agora, já, com determinação. E a criança tem que ter a consciência por que está sendo disciplinada, né? Com critérios estabelecidos, não segundo as emoções, né? Fazer conforme as emoções, aquela coisa meloca, né? Então não. Proporcional à ofensa. A disciplina tem que ser proporcional à causa, à ofensa, ao ato, ao fato, né? Então, se foi de uma gravidade, tem que ter a correção da vara. Se foi mais leve, a desobediência, a disciplina tem que ser na conversa, né? Se foi a segunda vez, já tem que ir para a vara da correção, né? Não é a vara para espancar, mas o chicotinho no traseirinho da criança, daquele menino, daquele adolescente que está aprontando, precisa, né? Porque a Bíblia manda, se a Bíblia manda, Deus fala que a vara da correção para tirar a loucura do coração da criança, né? Sem outra coisa, uma disciplina deve ser como? Sem ira ou amargura. Tem que ser com cautela, tem que ser com muito discernimento, né? Sem extrapolar, sem ira, porque senão pode machucar e pode trazer danos físicos, né? Se não tem um equilíbrio do próprio pai, da própria mãe para disciplinar o filho na vara da correção, então ele não tem possibilidade de corrigir seus filhos, né? Principais deficiências no exercício da disciplina. Quais são as deficiências? Né? Deficiência, né? No exercício da disciplina. Quais são as falhas que existem quando as pessoas vão disciplinar seus filhos? Né? Deus, quando nos disciplina, Ele não falha, porque Ele é Deus, né? Todo-Poderoso nos fez os céus e a terra, na perfeição, a natureza, todo o universo. Então Ele vai discipliná-los com muita proeza, né? Agora, os pais têm a deficiência na disciplina. Quais são as deficiências? Condicionar a obediência, a compreensão da criança para evitar o confronto, né? Condicionar a obediência, a compreensão da criança, né? A criança não obedece, apenas concorda, né? Não há reconhecimento de autoridade, mas uma negociação. Dá uma ordem e auxiliar na execução quando a criança oferece resistência, né? Quando isto se torna um hábito, vício doméstico, provoca sérios vexames em ambientes estranhos ou público, né? Então o pai condiciona a obediência da criança a ele mesmo, como se ele fizesse a criança concordar, a se confortar com aquela situação, de forma que a criança como se estivesse negociando aquela obediência. Não, o pai ordenou, tem que ser executado a obediência pela criança. Se ela não pode fazer caminhos, ludibriar o pai, e o pai ainda ajudar isso, vai levar uma criança a ter uma ideia de não autoridade do pai sobre ela, mas uma negociação em cima de uma desobediência que ela causou. Não existe negociação na desobediência. Deus não faz assim com a gente. Então Ele não quer que faça com nossos filhos, né? Que são os futuros pastores, missionários, homens de Deus, pessoas abençoadas futuramente. Então, errou, tem que ter a correção. Errou, a disciplina e ser disciplinado para não errar. Amém? Segundo, achar desculpas e justificativa para as manias, né? Por exemplo, é o gênio dele, né? São os dentes que estão doendo, né? Está com sono, né? Nada disso justifica a rebeldia. A criança, mesmo indisposta, pode e deve obedecer aos pais em tudo e prontamente. Amém? Porque a criança está com os dentes doendo, chutando a canela da mãe, né? Puxando o seio da mãe, botando tudo para fora com raiva, né? Ele tem um gênio forte ali, né? Um coração de loucura. Então precisa ser corrigido, precisa ser disciplinado.
Então, se não fizer isso, é uma deficiência de disciplina. Vai dar errado lá na frente. Então a conta chega. Essa criança vai ficar pior lá na frente com essa criação desse jeito. Então, irmãos, achar desculpas e justificativa para as manias do menino. Cheio de mania, cheio de dedo, e o pai não disciplina porque acho que é os dentes, a gengiva tá... Não tem esse negócio. Tem que responder a criança com autoridade. Tá com problema? Tá precisando de um remédio? Tá precisando de uma atenção melhor? Amém. Mas se a criança tem um gênio forte e usa esses pretextos para trazer um gênio forte, tem que ser corrigido ali. A gente pode estar com o pé doendo, a gente pode estar com problema financeiro, a gente pode estar com problemas emocionais, mas se errar, Deus disciplina. Deus não quer saber, não. Ele vai disciplinar, não vou disciplinar o pastor Jairo porque ele está com dor de cabeça. Na conversa, a disciplina vem na hora, a correção, amém? Não existe isso com Deus, não, amém? Essa moleza, não. Então, irmãos, outro tópico, diferenciar ordens mais ou menos importantes, né? Então, ordem é ordem, não tem esse negócio que menino, pega ali uma toalha para a mamãe se enxugar. Né? Não vai pegar, não quero pegar não, manda o outro. Tá bom, então faz diferença de ordem, né? Aí daqui a pouco dá uma ordem mais alta, o menino já não quer obedecer porque foi pegar a toalha e a mãe deixou ele no bel prazer. Ordem é ordem, pega a toalha ali para a mamãe, por favor, né? Não, vou pegar, pega agora, eu estou mandando você pegar a toalha, amém? Ordem é ordem, mas não pode ser nem baixo, nem alta, nem médio, ordem é ordem, né? Ordens são ordens e devem ser obedecidas prontamente, quaisquer que sejam. Amém? Estabelecendo-se diferenças, confunde-se a criança. Né? Uma coisa é ordem de qualquer jeito, pede, a criança não obedece, e a mãe vai deixando para lá, o pai também, e vai levando na brincadeira. E a criança vai ver que aquele casal não tem a mínima estabilidade, um equilíbrio de disciplina para corrigi-los, né? Ela vai percebendo isso, que a criança não é boba não, viu? Então, ela só sabe que às vezes exige obediência e outra não, né? Então, ela vai dizer assim, a criança vai pensar que uma hora tem ordem, outra hora não tem, porque não teve uma autoridade forte em cima daquela ordem, pelo pai ou pela mãe. E ela vai crescendo assim, né? E ela vai levar isso para o emprego, ela vai levar isso para a igreja, para a sua vida secular. Ela vai levar isso para tudo na sua vida, porque é uma CPU lá na criança, na sua formação mesmo, sendo uma criança muito precoce, nova, né? Tudo isso é alojado sobre ela. E o diabo vai usar esses defeitos, essa deficiência de disciplina dos pais, que vai sobre a criança, para lá na frente usá-lo contra eles mesmos, né? A compensação por sentimento de culpa. Os pais se retêm culpados por não poderem atender algumas necessidades e desejos dos filhos, né? Ou até caprichos dos filhos, por não terem recursos e querem compensar, tornando-se muito tolerantes. Eu não dei um celular para o meu filho, ele está rebelde, eu estou tolerando porque eu acho que a rebeldia dele é porque eu não consegui comprar um celular que ele queria, né? De última geração. Então, irmãos, compensação por sentimento de culpa. Eu vou compensar uma falha de disciplina minha porque meu filho está com rebeldia, porque eu não comprei um celular? Não existe isso. Isso é deficiência de disciplina dos pais, né? Então, não podemos colocar em primeiro lugar a vontade sem nenhum discernimento dos filhos para com suas próprias vidas na infância, né? E colocar em risco as suas vidas futuras, porque eu quero fazer a compensação por um sentimento de culpa. Eu estou trazendo culpa para mim. Pai nenhum deve levar culpa porque o filho precisa disso, daquilo, ele não pode dar. O pai tem que buscar ter uma vida melhor, preparar um futuro para a sua vida e para os seus filhos, com ordem decente e disciplina, né? E trazer a direção dos princípios da palavra de Deus para as suas vidas. Porque o filho vai ser compreensivo, não ter esse negócio dos pais trazer culpa,
Irmão, tem mãe que ganha 1.000 conto por mês, se acaba pagando coisas caríssimas para os filhos, porque fica com um sentimento de culpa, porque o filho está chateado porque não tem aquilo. O que ela tem que fazer? Meu filho, minha mãe ganha. Meu filho, minha mãe ganha. A mãe ganha tanto, o pai ganha tanto. A gente pode comprar isso. Você quer? Não. Então, só vai ter o que a gente pode comprar. E pronto. Dá ordem, disciplina e orienta e ensina o caminho que deve andar. Amém? Antigamente os pais tinham 10 filhos. Claro que no meio de uns tem sempre a ovelha negra. Mas daqueles 10 filhos, geralmente a maioria era obediente a seus pais, que eram caiçaras, que eram pessoas que trabalhavam em trabalhos mais forçados e recebiam muito pouco, né? Pessoas assalariadas naquele tempo, e cuidavam de todos os filhos com ordem e decência, todos obedeciam, né? Às vezes com muita dificuldade de cuidar financeiramente, mas todos tinham a obediência a seus pais, porque os pais disciplinavam e tinham uma autoridade sobre os filhos, né? Que eles reconheciam essa autoridade, não tinha nem meio termo, não. Amém? Então não trazia sentimento de culpa. O filho era filho, pai é pai e acabou, né? Outro tópico, irmão, não existe obediência total, irrestrita e imediata, né? Não exigir obediência total, né? Desculpa, não exigir obediência total, irrestrita e imediata. Não entender ou não concordar com Deus quanto à autoridade delegada aos pais. A base da relação pais e filhos é a autoridade. Pais inseguro apelidam frouxidão de amor ou compreensão, né? Se o pai não exige obediência total dos filhos, né? Ele está sendo negligente com a sua criação, com a sua disciplina, né? Então, obedecer. Para chegar a tal hora, né? É para fazer isso, é para fazer isso. Claro que compreensão e conversa. Tudo tem que ter uma conversa, tudo tem que ter uma compreensão, tem que ter um bom senso para criar os filhos, né? Com ferro a fogo não, né? Mas também não pode baixar a guarda, porque acontece o que está acontecendo hoje em dia, né? Essa bagaceira de filho matando o pai aí a rodo, né? A falta de perseverança, hoje disciplina, amanhã não, ainda que pelo mesmo motivo. Isso confunde a criança, né? Disciplina hoje, não sobe da janela não. Aí o menino sobe, dá uma correção ali, dá uma varinha na traseira dele, um chicotinho, ele chora, né? Então, disciplina hoje, amanhã não. Aí o menino sobe amanhã de novo na janela. Menino, desce daí, eu te bati ontem, dei uma chicotada no seu traseirinho e você está subindo de novo, né? Amanhã já relaxou. Aí a criança cresce assim. Eu fiz ontem, meu pai não me corrigiu, então vou fazer de novo. Eu aprontei diante de Deus, Deus não fez nada, eu vou fazer de novo. Então as pessoas vão... Por que ela pensa assim? Porque ela foi na criança... No seu tempo de infância foi desse jeito. O pai não disciplinou, perseverando. Hoje disciplina, amanhã também, depois da manhã também. E vai disciplinando, vai corrigindo, vai trazendo a vara da correção. Amém? Para tirar o culpa do coração desse camarada. Então, irmãos, eu quero só para encerrar, hoje eu vou ser bem breve, né? Vou fazer uma oração aqui novamente e falar para os irmãos a respeito de tipo de pais, né? Tem alguns pais que precisam mudar seus conceitos em relação à criação, né? Eles querem fazer a vontade da criação que o mundo oferece no conceito de vários pais, né? Eu crio meu filho assim, tal, e não precisa desse negócio de princípios, não sei o quê, cada um vive o que quer, né? E essa criança que vai fazer alguma coisa de errado dentro da própria família depois. Então, irmãos, tipo de pais? Pais esquecidos, né? Este pai é do tipo que sempre esquece as advertências que fez e volta a advertir. Ridiculariza-se a si mesmo e os filhos, né? Então tem que ser firme. Se vocês corrigir os seus filhos hoje, né? Amanhã, quando ele fizer aquele ato errado diante da sua presença,
é só passar um olho para ele e ele vai lembrar que ontem foi corrigido, né? Então, precisa ter firmeza na disciplina, né? Não pode esquecer que fez ontem e hoje fazer pouco caso. Tem também o tipo de pai, né? Supermestre, conhecedor, culto, né? E do tipo que sempre explica muito e não age nunca, né? Aí bota o filho para sentar e conversa e fala com o filho, porque ele não quer corrigir, ele não quer disciplinar, ele quer falar, ele quer passar conhecimento, né? Esquece que é a disciplina e não o sermão que afasta esta astúcia do coração da criança. Não é só conversar. O que afasta do coração da criança, o mal, né? Não é só o sermão, é a disciplina, é a correção, é chamar atenção, né? É ser firme na ordem, né? É ser firme naquela correção. Então, ali são pais, os tipos de pais que tem hoje, né? Pais como Eli, da Bíblia, lá do tempo de Davi, né? Então, este é o pai super espiritual. Tem muitos crentes espirituais que quando chega a hora de corrigir os filhos, parece que faz ouvir de mercador, né? Do tipo que quer transmitir uma imagem forte do papai do céu. Quer dizer, eu sou crente, eu sou pastor, mas tem 2, 3 filhos que é igual a espoleta. Mas eles são imperativos, são assim mesmo, são bênção de Deus. Quem diz que não é bênção de Deus? São bênção de Deus colocado na mão do pai, que é pastor, que é missionário, que precisa ser corrigido. Se for neto, precisa ter a correção como avô, se for filho, correção como filho. Disciplinado, né? Porque Eli foi negligente com a criação dos filhos, mas se apresentava como super espiritual, né? Então, sendo ele próprio um molenga, não corrigiu seus filhos, não trouxe a correção, a disciplina necessária. O que aconteceu? Deus permitiu a morte dos filhos de Eli, e o próprio Eli também morreu, né? E os filhos não aprenderam a temer ao Pai do céu. Ele era grande espiritual, homem espiritual, mas os filhos não foi corrigido por ele, porque a responsabilidade de disciplinar filho não é de Deus, não. É dos pais. Quando cresce e sabe do conhecimento da verdade, aí Deus entra, né? Deus protege, Deus cuida, mas a disciplina é dos pais, né? Então, se não aprenderem a obedecer ao papai da casa, né? Aí, vou ler aqui novamente. Esse é o pai super espiritual, tipo Eli da Bíblia. Do tipo que quer transmitir uma imagem forte do papai do céu, sendo ele próprio um molenga. Os filhos não aprenderam a temer o papai do céu, se não aprenderem a obedecer o papai de casa, né? Então, irmãos, se o filho não obedecer os pais, não vai obedecer pastor, professor, muito menos a Deus, né? Então, em primeiro lugar, a criança tem que ser tirada do seu coração a loucura, através da disciplina e da correção, né? Em segundo lugar, a autoridade dos pais sobre os filhos, para que eles saibam quem é pai e quem é filho, né? E direcionar as vidas dos filhos a Deus, mostrando para ele que existe, além do pai físico, biológico, tem um Deus que traz tudo isso sobre nós, sobre eles, né? O Deus de Abraão ficou conhecido depois dele como o temor de Isaque, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Gênesis 18, 19. Amém? Então, papai fariseu também tem esse pai. Quem é esse pai fariseu, né? Este pai é o tipo de que exige tudo e não faz nada. Como é que eram os fariseus? Eles queriam se apresentar como santos, como sacerdotes, né? Como um conceito judeu, né? De uma seita, de um segmento, né? Mas na verdade isso é pouco caiado,
não faziam nada de transformação para as pessoas, né? Os filhos não são estimulados e desafiados pelo exemplo, além de perderem o respeito pelos pais diante da hipocrisia deles, né? Eu vou repetir, pai fariseus. Este pai é do tipo que exige tudo que não faz nada, né? Exige, pede muita exigência, exige tudo, mas na verdade não quer ter um respeito. Amém, irmão? Desculpa aí porque cortou um pouquinho aqui, né? A bateria está fraca, eu não vi. Então esses pais não querem ter a responsabilidade de ensinar, de buscar a verdade de Deus para os seus corações dos seus filhos. Então quer trazer uma maquiagem de pai, né? De autoridade falsa, né? E assim nós encerramos esta palavra de correção, essa palavra de ensinamento, essa palavra de disciplina, de consciência da disciplina. A consciência que nós precisamos ser disciplinados por Deus e precisamos aceitar essa disciplina. Amém, irmãos? Porque às vezes nós somos teimosos e às vezes nós somos negligentes com nós mesmos. Com certeza, isso não pode chegar na vida dos nossos filhos. Essa negligência da disciplina, da correção, da orientação, porque é a responsabilidade do pai e da mãe, né? A responsabilidade do pai e da mãe, Deus jamais vai tomar a frente, porque Ele já delegou. É uma missão de criar, porque os filhos são promessa de Deus. Então a gente tem que cuidar, né? A nossa salvação é promessa cumprida por Deus através de Jesus na cruz do Calvário. A gente tem que cuidar da salvação. E para cuidar da salvação, nós temos que cuidar do nosso sentimento, do nosso coração, aonde pode habitar o Espírito Santo de Deus para uma correção, para uma orientação, para o ensinamento do Espírito Santo através de Deus na nossa vida. Se a gente é rebelde, se a gente é negligente com a vontade de Deus, com os princípios da palavra do Senhor, nós somos filhos bastardos, porque não queremos a disciplina. E isso muitas pessoas estão levando para os seus filhos, para os seus lares, porque não querem ter mais a ocupação, a direção de Deus para cuidar das suas responsabilidades para com seus filhos. Amém? Mas eu creio que muita gente pode ouvir essa mensagem, essa consciência chegar nos seus corações e tomar uma atitude. A pior coisa, irmão, você vê uma mãe deixando o filho fazer o que bem entende dentro de uma casa e onde ela estiver com ele. Isso para Deus é escarnecedor, porque Deus está vendo que ela está criando uma peça com defeito e o defeito aumentando. Uma criatura se tornando pior. Parece bonitinho, é agradável a ficar com ele, a ver que é um filho, mas na verdade o coração, a CPU, a alma dele está sendo tratado de uma forma totalmente errada. Porque se a gente não cuida, os sentimentos, a disciplina, a correção de um filho, a gente não ama. Ah, mas eu amo. Ah, porque eu não corrijo meu filho, porque isso, porque aquilo. A conta vai chegar, né? A conta chega um dia. E quando ela chega, ela vem arrebentando, porque quem traz ela vem junto com o inimigo, né? Então a gente precisa ser disciplinado e tem que aceitar a disciplina de Deus, porque a gente sendo disciplinado, a gente vai aprender a disciplinar os nossos filhos, a nossa família, orientá-la, e diante da palavra de Deus, do Espírito Santo, Ele dá condições, capacidade, inteligência para a gente conduzir a nossa família, a nossa casa, e tudo que estiver diante de Deus na nossa vida. Amém? De Deus estiver diante da nossa vida, nós estaremos ali olhando e observando o que Deus quer que a gente seja para a salvação eterna. Amém? Quero fazer a oração final, agradecer aos irmãos por participar dessa oração, dessas palavras, desse pequeno estudo que traz uma certa orientação para alguns. Nem todos querem ouvir, nem todos querem participar, né? Porque acham o tempo um pouco longo, outros acham que o tema não é interessante para ele, mas eu não vou deixar de pregar o que Deus mandou eu pregar, que é sobre a família na sexta-feira, não está tendo os cultos na igreja, né? E a gente vai ficar com esse trabalho na sexta-feira e cada dia Deus vai dando uma posição nesses temas, nessas enquetes que a gente vai colocando aqui pelo Espírito Santo. Amém? E vamos orar agora, em nome de Jesus. Quero agradecer aos irmãos que estão participando desta live. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. E vamos continuar
Domingo estaremos na igreja às 19h30, aqui na QNN2, Conjunto B, Lote 45, Ceilândia Sul, Assembleia de Deus Avivamento Pentecostal. E estaremos lá louvando e buscando a presença do Senhor em nome de Jesus. Amém? Então, quero orar e agradecer a Deus. Pai querido, Deus de todo o poder e toda a glória. Te agradeço, Pai, por essa rica oportunidade. Toma os teus filhos que estão participando desta live e aqueles que vão assistir pela gravação. Pai querido, eu te peço que o Senhor alcance cada lar, cada família, aqueles que estão enfermos, que estão passando luta, adversidade nos seus casamentos, nas suas vidas com seus filhos. Que o Espírito Santo de Deus alcance essas vidas por este mundo, por este Brasil afora. Toma nas tuas mãos a nossa igreja, a Assembleia de Deus do Avivamento Pentecostal, as famílias que nos assistem ali em Curaçá, na Bahia, em Juazeiro, Bahia, em Pernambuco, Pai querido, Petrolina, Pai querido, Lagoa Grande, Deus poder, Santa Maria da Boa Vista, nossos irmãos que estão participando desta live por o mundo afora, pelo Brasil afora, que o Senhor venha abençoar cada um. E eu profetizo em nome de Jesus as bênçãos, a paz do Senhor chegando, a salvação chegando em cada lar para a honra e glória do teu santo nome. Toma minha mãe ali, Deus de poder na Bahia, Projeto Curaçá, meus irmãos, Sara, Elison, Luciene, a minha mãe Carmelita. Abençoa nossa parentela distante. Cobre com teu sangue nossos amigos que participam desta live. Toda a família seja alcançada, que haja um milagre através do sangue de Jesus na cruz do Calvário, pelas suas pisaduras são sarados. Sara esta nação, Senhor amado, esta pandemia, sara a nossa família. Pai, que haja salvação no nosso meio, redenção de almas diante dos teus pés, e assim possa receber a eternidade, e que possamos vigiar e orar todo o tempo em súplica, em oração e vigilância para a honra e glória do teu santo nome. Entrego nas tuas mãos a Assembleia de Deus do Avivamento Pentecostal, que o Senhor venha abençoar os cultos de domingo, abençoar os cultos de quarta-feira, de terça, quarta e domingo, e seja abençoado aqueles que entrar por aquelas portas, recebam a cura, a libertação e a salvação em nome de Jesus. Amém, irmão? Que Deus abençoe. Que assim eu vou dar a bênção apostólica. Que Deus abençoe. Obrigado por estar nos acompanhando, nos ajudando nestas orações. Que Deus possa alcançar cada lar neste Brasil, neste mundo afora, a nossa nação e toda a governança desse país seja abençoada, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo esteja em cada coração, que todos digam na sua fé, na sua união. Amém. Que Deus abençoe. Obrigado. Fica na paz do Senhor. Até a próxima, em nome de Jesus. Fica com Deus.